Sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Hoje nós temos como convidado o Dr. Márcio Henrique Azevedo Inacarato, que é especialista e mestre em DTM e dor orofacial e também especialista em ortodontia, né? Hoje ele vai conversar um pouquinho com a gente a respeito do que é DTM, né? E o que são essas dores orofaciais. Por favor. Dr. Márcio, seja bem-vindo. Olá, Carla, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, fiquei muito honrado de poder estar aqui conversando um pouquinho sobre essa especialidade e ajudando os telespectadores aí a conhecer um pouquinho mais sobre isso. E parabéns aí pelo programa, é muito gratificante a gente ver colegas podendo viabilizar comunicação, viabilizar informação de qualidade aí para os espectadores, né? Então, parabéns. Bom, acho que a primeira coisa a respeito da DTM, né, a disfunção temporomandibular, então uma sigla, é uma confusão que há e que a gente tem as ATMs, né, as articulações temporomandibulares. Então, a direita e a esquerda é o nome da articulação. E a DTM é uma disfunção, então, né, é um problema, que também é o mesmo nome da especialidade hoje, né, que a gente é especialista. Então, a disfunção, ela é um conjunto de alterações que pode surgir não só nas articulações temporomandibulares, e pode surgir também nos músculos, e principalmente, então, os músculos mastigatórios e estruturas associadas que fazem parte ali do conjunto do sistema que vai fazer a movimentação da mandíbula, né? Então, a DTM é isso, né? Então, não é só a articulação que pode estar sofrendo com esse problema. E é uma confusão que há aí no meio, não só por parte dos pacientes, às vezes até os colegas, às vezes da área médica, né, podem comentar, poxa, eu acho que você está com alguma alteração na ATM, né? E o paciente acha que, então, poxa, o problema é da ATM. E pode ser mais amplo esse conceito, né, de ter o problema nas articulações, né? Pode ser muscular, como eu falei. É um problema que acomete uma grande parte da população mundial. Há uma incidência hoje de 3% ao ano, né, de pessoas novas que vão tendo esse problema, isso no nível mundial. Então, assim, uma incidência que até não é tão grande, é alta, né, comparando com outras patologias, né, assim, mas significa que vai acumulando, né, esses 3% vai juntando com outros pacientes que já têm esse problema, pessoas que têm esse problema. E quer dizer que esses 3% que você está falando é o que está aumentando ao ano, né? Tá. Não é a incidência, porque a incidência é muito maior que 3%. Exato. Né? Você tem aí, então, como informação importante para o paciente, né, os sinais e sintomas, né, desse problema, né? Então, os sinais são aqueles que o profissional vai identificar e os sintomas que o paciente vai relatar, né? Então, os sintomas que a pessoa pode ter a dor na face, dor na região aqui à frente do ouvido, essa região da mandíbula. Ela pode sentir até um cansaço muito grande, muitas vezes ao acordar, né, ela sente isso. Ela pode ter sons nas articulações, né, então esses estalidos. Ela pode ter alguma percepção de uma movimentação da mandíbula de forma irregular, então que ela vai, dificuldade mesmo, às vezes para mastigar e para abrir a boca, ela percebe que está havendo uma limitação. E muito agora mais comumente, e está bem associado à DTM, as cefaleias também. Então as dores de cabeça, a migrânia, a cefaleia tensional, associadas também à questão de sintomas da disfunção temporomandibular. O profissional, por sua vez, em termos de sinais que a gente vai procurar no paciente, num exame clínico, é a dor à palpação, né? Uma das formas de diagnóstico desse problema, o profissional fazer uma palpação dos músculos mastigatórios, porque é uma
uma alteração que não vai aparecer num exame de imagem, por exemplo. Tem que fazer uma radiografia para detectar isso. Não vai aparecer numa radiografia, no caso, ou uma ressonância ou uma tomografia, se for uma disfunção muscular, né? Se for um problema articular, sim, aí o exame de ressonância magnética pode detectar essa alteração, né? Com bastante precisão. Mas então a gente vai colher alguns dados importantes, uma história clínica desse paciente, né? A anamnese muitas vezes já entrega para o profissional, vamos dizer, a hipótese de diagnóstico está ali, né? O paciente está nesse primeiro bate-papo importante ali com o paciente, você já vai tendo informações do dia a dia desse paciente, né? A região da dor, como é que é a dor, se é uma dor, por exemplo, de pressão, uma dor de cansaço, que é diferente de uma dor, por exemplo, de queimação, uma dor de pontada, uma dor de choque, né? Então a DTM ela tem essa característica de ser uma dor de pressão, de cansaço, uma dor pesada, né? Ele fala, poxa, é uma dor que pesa, né? E então o paciente tem esse relato. A localização dessas dores, né? Então, dores na face, dores aqui na região das têmporas, às vezes até uma dor que vai para o fundo do olho. Então, às vezes o paciente até já foi num oftalmo, né? num médico oftalmologista, para ver se não é algum problema da vista, né? Você sabe que eu conheci uma paciente que chegou a procurar neurologista por enxaqueca, que não tinha tratamento, não havia o que ela fizesse passasse essa enxaqueca, e resolveu o problema com um especialista em dor temporomandibular e em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Sim, né? sim. Tem muita gente com queixa de enxaqueca que nunca descobre o que é. E pode estar ali associado, né? É claro que o paciente, muitas vezes, ele tem a enxaqueca, né? No caso, que é o nome popular, né? Da migrânia, né? Essa dor, muitas vezes, unilateral, que normalmente vai ser tratada, né? Pelo neurologista e é o profissional a tratar. Mas muitas vezes o que acontece é que ela tem também uma cefaleia tensional do músculo temporal por sobrecarga, né? A gente já falando então um pouquinho do que gera a DTM, né? Então é a sobrecarga muscular, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre os fatores de riscos, né? Mas o que acontece muitas vezes é isso. Essa cefaleia tensional, ela acorda, né? Ela dispara, ela intensifica ou de alguma forma ela acorda, né? Esse processo alimenta esse processo da migrânia, né? Da enxaqueca. Então é muito interessante isso. O tratamento acaba tendo que ser multiprofissional. Multiprofissional, né? Exatamente. Não dá né? para um só tratar. Exatamente. Então a gente tem condição muitas vezes de ajudar muito esses pacientes que sofrem, né? Com essas dores de cabeça. E você então retira já uma parte desse alimento, né? Para essas migrânias aí, e o paciente já fica num estado mais confortável, né? Vai tendo crises com um espaçamento muito maior, né? Com intensidades menores, então é muito interessante, né? E voltando a falar então um pouco sinais e sintomas, né? Essa sensação então do cansaço, a dificuldade muitas vezes no bocejar, no mastigar um alimento mais duro, né? É muito comum no relato desses pacientes, né? Parece que a gente só ouve falar, quando fala de DTM, a grande maioria é bruxismo, né? Só fala sim. de ranger e apertar. Mas tem outras coisas aí, né? Como perfeito. você está falando, às vezes a abertura está limitada, o tal do trismo, e não é só apertar. O bruxismo, né? Ele é um dos componentes muito importantes, né? A gente quando eu converso com os pacientes, quando a gente fala com profissionais da área, nós falamos em fatores de risco, né? Então, o paciente, é como se o paciente da disfunção, dessa patologia, ele fosse colecionando uma série de fatores de risco, né? Então, ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 fatores de risco e esses fatores, claro, cada um vai ter a sua importância ali e o profissional tem que ajudar esse paciente a detectar esses fatores e eliminando um de cada vez. O bruxismo ele entra aí como um fator de peso, né? Uma grande parcela dos pacientes eles vão relatar para o profissional que eles
né, que eles consideram que tem esse bruxismo da noite, né, então, que normalmente não é o bruxismo de rangimento, isso é interessante. A gente tem 2 bruxismos à noite, né, que a gente pode fazer, não necessariamente você faça só um ou o outro pode fazer os 2, mas pode haver uma preferência. Tem pacientes que rangem, né, que é o bruxismo mais acho, conhecido, e tem o bruxismo de apertamento. Então, os dentes não ficam se movimentando, a pessoa trava com uma intensidade realmente muito forte. São vários quilos de força ali. E esse está mais associado aos quadros de dor. O de ranger pode estar mais associado a quebras de restauração, fraturas, lá, né, o dente que lasca, o dente que desgasta, né? E esse da noite, que é o mais conhecido, que as pessoas mais conhecem, o do rangimento, ele faz barulho, né? Então é muito comum que o paciente, o marido, o companheiro, a companheira, já fala, nossa, você fez um barulhão essa noite, né? E não consegui nem dormir. Ou então escuta do outro quarto, às vezes, né, a família, a filha está fazendo o bruxismo, a mãe escuta, né, do quarto lá do outro lado. E o do apertamento ele é silencioso. Então, normalmente a forma que a gente tem de ajudar o paciente a localizar essa possibilidade é o acordar já com a sensação de cansaço. Ele fala, poxa, eu já acordo com peso, a primeira abertura de boca às vezes é muito difícil, então é como se tivesse tudo endurecido, né? Então, trabalhou. Acredito que a musculatura deve ficar mais visível, porque é um músculo. Você fica fazendo musculação, vamos dizer, exato. à noite. Pode haver uma hipertrofia vezes, muscular, né, de músculos, né, dos masséteres, né, que são os músculos de força aí, né? E então é isso. Às vezes a pessoa tem também o relato de acordar no meio da noite. Poxa, acordei no meio da noite e eu vi que eu estava travando os dentes, né? Então é muito comum isso. E é interessante que isso é orientado pelo sistema nervoso central, quer dizer, uma condição que é involuntária, né? Você não está comandando, você não está no comando nesse momento, né? E aí você está se apertando lá à noite. De dia, há também a possibilidade da pessoa ter um bruxismo, né? Um apertar de dentes durante o dia, e está sendo realmente muito comum, a gente observa em vários pacientes, que inclusive eles falam que vão piorando a dor, né, ao longo do dia, em vez, por exemplo, de sentir de manhã o pior momento, né, o pior horário de ocorrência da dor, ele aponta para a tarde, o final do dia. E aí você conversando, ele fala, poxa, eu fico o dia inteiro com os dentes encostados. E não precisa nem ser uma condição de botar muita força, né? O simples fato de você estar encostando, você já está gerando tônus na musculatura e já está sobrecarregando, você já está queimando uma energia que você não deveria fazer, né? Porque na realidade nós somos feitos para mastigar em X minutos do dia, né? Exato, perfeito. Não ficar o dia inteiro mastigando. Exato, isso o sistema é fora de padrão. Toque de dente, né? Deveria ser realmente, se a gente somar isso, o toque mesmo, são minutos num ciclo de 24 horas. E tem pessoas que passam o dia encostando e quando às vezes não é toque de dente, a gente vai chamar de hábito parafuncional, né? O bruxismo da noite é uma parafunção verdadeira, uma função que não tem objetividade, né? Então por isso é uma parafunção. Durante o dia, é um hábito parafuncional. Por mais que a pessoa possa acreditar, é involuntário isso que eu estou fazendo, tocar o dente. Não, ela está no comando, né? É uma coisa que ela criou, ela criou esse hábito de encostar os dentes. E ela tem que ser capaz de desfazer. Uma das orientações que a gente vai ter que trabalhar com o paciente na terapia. A pessoa tem que ficar desfazer, exato. Ao que ela está fazendo, tipo... um policiamento. De 5 em 5 minutos tem que olhar o que eu estou fazendo com meus dentes. E muitas vezes a terapia, né, a gente chama de terapia comportamental cognitiva. O relógio com bip, hoje todo mundo usa celular, né? Então tem até aplicativos que para tocar, né, despertadores, fitinhas, adesivos na sua tela de computador, no seu ambiente, você sinalizar de alguma forma para você ficar atento à postura, né? E então é um hábito parafuncional. Outras pessoas têm o hábito também de morder a bochecha.
fica mordiscando a bochecha o tempo todo, ou mordendo o lábio, chupando a língua, tem roendo unha, então é um hábito parafuncional, ou como mascar chiclete também. Tudo isso passa por uma questão de ansiedade, muitas vezes, né, do estresse, que é um dos, vamos dizer, um dos pontos aí de origem da disfunção temporomandibular, a sobrecarga gerada pela tensão que esse paciente está vivendo, né? Então, a gente vai pensar em dois grandes conjuntos aí, um conjunto emocional e um conjunto físico, né, postural. Bom, gente, o papo tá super interessante, quase que eu me perco aqui, até passei do tempo no bloco, né? Tô levando bronca do Lucas aqui, mas vamos dar a nossa pausa, vamos chamar os apoiadores culturais, daqui a pouco a gente tá de volta para conversar mais um pouquinho sobre DTM e dores orofaciais. Oi, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Sorrindo Mais e Melhor. Nesse segundo bloco, o Dr. Márcio vai falar um pouquinho para a gente quais são os fatores de risco para você adquirir esse tipo de problema, as DTMs e dores orofaciais. Dr. Márcio. Ok, cara. Como eu já estava falando um pouquinho no bloco anterior, né, que a pessoa, né, o paciente que está com a DTM, né, ele é como se ele estivesse colecionando fatores de risco, né? Então, podem ser vários, podem ser poucos, né? E isso vai ser uma coisa individual, né? Depende também de uma outra questão que é a resistência individual de cada um, né? E a gente sabe, as pessoas podem estar com limiar de dor baixo, né? E é uma característica interessante dos pacientes com ADTM, muitas vezes. Eles estão realmente ali, né, com uma vida assim muito atribulada, uma grande parte deles estão sedentários, então sem atividade física, não fazem alongamento, não fazem atividade aeróbica para liberar as beta-endorfinas, né, que vão deixar a pessoa mais resistente. Então, eu costumo falar que há um cenário propício para que a DTM venha à tona, né? E é interessante que alguns pacientes falam, poxa, o bruxismo, doutor, eu sempre tive, né? Por que agora só passei a ter essa dor, né? Esse desconforto, né? Então, às vezes, é a questão do momento, né? Então, o bruxismo sempre foi um fator de risco presente, mas ele começou a adicionar mais alguns, né? Ou esse limiar de dor também veio, né? Então, é muito comum a pessoa, às vezes, associar ali, um momento que precede, né, o surgimento da DTM, há uma condição, às vezes, um problema emocional, um problema no trabalho, uma sobrecarga, né, que teve, um estresse muito grande, a perda de um ente, ou um problema financeiro. Então, essa pessoa está com a resistência mais baixa, muitas vezes, né? E aí os fatores de risco, então, os principais, né? Começa pelo gênero feminino, 9 vezes mais frequente nas mulheres, né? Então, a maioria dos pacientes que procuram a clínica, procuram o consultório, são mulheres. Aí a faixa etária é um espectro amplo, vai de 20 até 50 anos. Eu percebo, e os trabalhos mostram isso, né, os artigos hoje que a gente vai acompanhando e vai se atualizando, que cada vez as duas pontas estão esticando mais. Então, você já começa a atender mais crianças, provavelmente por um nível de exigência, de estresse maior que elas estão submetidas, né? A mesma coisa para os mais idosos também, né? Vão se aposentando mais tarde, vão tendo problemas não conseguem, né, ter uma vida mais tranquila e muitas preocupações. Então, gente, só uma coisa, hein? Só lembrando, vocês têm que sorrir mais e melhor, vocês estão vendo? Estresse, gente, é o maior criador de problema de saúde que existe, não é? Com certeza. Nossa senhora, eu falo, todas as doenças, elas têm uma causa inicial, mas elas somadas ao estresse, é estrago na certa, né? E já puxando esse gancho, então, né, a DTM ela é uma somatização, né, ela é multifatorial, então não é só porque eu tenho bruxismo, não é só porque, né, eu vou lá e aperto meus dentes, eu vou ter a DTM, não é assim, né? Então há normalmente esse cenário, então além da faixa etária, o gênero feminino, a questão postural é muito importante, então cervicalgia e DTM andam de mãos dadas,
Então, é muito importante esse fator. Uma grande maioria dos pacientes que procuram um atendimento, você perguntar se tem dor cervical, e aí você vai ver que eles vão responder que sim, e você vai ver que muitas vezes está envolvido a questão laboral, a questão do trabalho, né? Então, pessoas que passam o dia todo olhando um computador e tem essa tensão, né? Dentistas, professoras, professores, pessoas que trabalham em bancada, com, né, postura ali mantida por muito tempo, biólogos no microscópio, costureiras. Então é muito interessante isso que tem essa possibilidade da tensão vir não só da cavidade oral para tensionar e travar essa musculatura, né? Consumir energia desses músculos a ponto de deixá-los extremamente doloridos, mas ela pode vir também da cervical posterior, né? E aí, então você vai tendo esse perfil, vamos dizer assim, né, do paciente da DTM, né? Com hábitos, com parafunções, hábitos parafuncionais, a parafunção do bruxismo, né? E você perguntar para esses pacientes, normalmente você se considera pessoa ansiosa, né? A resposta é sim, muito ansioso, né? Eu sou muito ansioso. Eu estou só vendo que eu sou uma provável paciente algum dia. Esse negócio é que eu faço muito exercício, né? Sim, e isso filtra bastante, né? Essa condição. E quando às vezes a pessoa resiste a dizer que ela é ansiosa, ela fala, não, eu sou muito estressado, né? Então a pessoa também se considera, né, de alguma forma, né, a parte emocional não está 100%. Alguns pacientes também vêm por um quadro, às vezes até eles têm depressão, né, e são tratados, usam medicações, né, para antidepressivos. Então, essa condição emocional na DTM é muito comum a gente observar que os pacientes que procuram um atendimento, eles têm essa condição assim um pouquinho prejudicada, né, ou bastante prejudicada. E a questão postural, então essas dores, né, postura, são pessoas que a gente já observa, né, o jeito de sentar na cadeira de frente para a gente, enquanto estamos conversando, né, fazendo a anamnese, e muitas vezes você já vê um ombro mais alto, né, o outro mais caído, a pessoa está conversando com você com o pescoço inclinado, então já dando alguns indícios de que há uma assimetria ali, há um conjunto de músculos ali que provavelmente da parte cervical, né, postura de cabeça, que não está legal, né? E isso precisa ser tratado. Então a DTM ela surge de uma condição multifatorial e o tratamento, então a gente já falar um pouco de tratamento, muitas vezes a gente já tem que ter esse olhar de que vai também ser multidisciplinar, né? Não vai ser só o profissional, só muitas vezes o especialista em DTM que vai conseguir trazer para esse paciente aí um resultado, um controle, um resultado mais eficiente, efetivo e mais duradouro, se esse paciente não também fizer um trabalho físico importante, muitas vezes com um fisioterapeuta, né, com um preparador físico, não sair do sedentarismo, se ele muitas vezes também não for fazer um trabalho da parte emocional, né, ou seja, uma psicoterapia, um trabalho de relaxamento, né, alguma atividade que ele tenha prazer e que ele possa sair daquele quadro de estresse tão grande. Porque é tudo isso que está alimentando esse processo, né? Então, geralmente a gente ouve falar da placa, né? A pessoa vem e fala, eu estou fazendo um tratamento. Então eu tenho uma plaquinha, já vem com aquela caixinha, né? Já com a plaquinha. O que é importante então, né? Isso é perfeito a sua colocação. Então tem pacientes que às vezes chegam com uma caixa de placas, né? Olha, eu já usei essa, uma coleção. E é importante saber o seguinte, a placa não é a terapia, não é o tratamento, né? Ela é um coadjuvante num tratamento, né? Ela é um dos mecanismos, um dos auxiliares. O paciente entrando com uma placa como terapia única, ele pode muitas vezes não ter um resultado, nada, né, nem um pouco satisfatório e continuar com essa DTM, com essa disfunção por muitos anos, né? Então a DTM, que é uma coisa acho que importante ressaltar,
Diferente de outras partes do corpo, né? Se você sente uma dor muscular na perna, no braço, normalmente porque você sobrecarregou isso, a gente faz um repouso, né? No dia seguinte você se poupa, oxa, hoje eu não vou correr os 10 quilômetros que eu fui, que eu me matei. Na musculatura mastigatória, a gente justamente o paciente não dá esse repouso. É por isso que ela se torna, muitas vezes, crônica e fica por anos com essa pessoa, casa ali, né? Então a gente continua usando nas funções e muitas vezes nas parafunções e hábitos parafuncionais. E outra coisa, eu estou pensando agora no nome, placa mio-relaxante. Então ela para tentar dar um relaxamento muscular no momento que você está usando, tipo à noite. Mas e se for um problema de articulação, por exemplo? Tá. Né? Até o termo mio-relaxante hoje já está mais em desuso. Né? A gente já vai usar um termo hoje como dispositivo interoclusal, tirando de cima da placa essa possibilidade dela ser realmente um mio-relaxante. Né? O tratamento, existem várias correntes dentro da DTM, que são filosofias de trabalho, e vou dizer, uma é melhor do que a outra. Então são várias formas de ver o tratamento e aplicar isso para o paciente. Eu sou de uma filosofia, trabalho numa filosofia que eu aprendi, e hoje é uma filosofia ensinada na São Leopoldo Mandic, e isso faz com que a gente trabalhe dentro dessa filosofia com técnicas bastante conservadoras. Né? Então, a gente utiliza, né, uma técnica que chama agulhamento seco. Né? O tratamento passa então por um agulhamento, em inglês é dry needling, né, o nome. A gente usa uma pequena agulha de acupuntura, né, que é uma técnica diferente da acupuntura, que você vai ter os pontos de acupuntura e distribuir aquelas agulhas. Nesse caso, você vai usar trigger point. O trigger point, que é um ponto gatilho, né, que é uma área de extrema contratura na musculatura, que formou lá um cordãozinho, um nódulo, e essa agulha vai fazer uma estimulação sobre essa musculatura, no sentido de fazer esse músculo que está contraído, ele relaxar. Né? É muito interessante essa técnica, ela é muito efetiva, é como se você mudasse a chave do músculo, né? E poupa, vamos dizer assim, um tratamento de massagem assim, muito mais extenso. Então a gente normalmente entra com o agulhamento nesses pontos de dolorimento que são localizados pela palpação, né, que é o método que nós temos para localizar, fazer a palpação nos músculos mastigatórios. Fazemos esse agulhamento ou com agulha de acupuntura ou com um dispositivo também eletrônico, né? Tem um aparelho eletrônico que dispara um choquinho na fibra e ajuda a fazer essa fibra soltar. Isso é imediato o resultado? O resultado em alguns pacientes é instantâneo, é muito interessante, em outros pacientes leva-se um pouco mais de tempo, mas a casuística é muito boa. A gente faz isso, faz uma manipulação na musculatura para ajudar a soltar, como se fosse uma massagem, um alongamento, e depois a gente entra com a parte que eu falo que é a parte gostosa da terapia. Nesse começo pode até trazer um pouco de desconforto, nada absurdo, mas... né? E aí depois vem a parte que é de relaxamento, onde a gente usa o TENS, né, que é um aparelho com eletrodos, onde a gente passa uma corrente elétrica e faz um trabalho de analgesia profunda da musculatura. Né? É um aparelho muito usado em fisioterapia. Junto com o TENS a gente aplica bolsas térmicas, né? A bolsa quente normalmente é aplicada junto com o calor, então junto com esse TENS, e o paciente então começa a ter o relaxamento da musculatura. A ideia é fazer essa musculatura voltar a um quadro de normalidade, ao quadro original dela. Né? Bom, gente, foi muito interessante, né? Estamos chegando ao fim da nossa entrevista, né? Espero que vocês tenham aproveitado essas informações e que possam, com isso, sorrir muito mais e melhor, tá joia? E espero por vocês na semana que vem com mais entrevistas para vocês. Abração!